Opa, bem-vindos aí mais uma vez aqui para o canal calculistadeaço.com.br, que é do blog calculistadeaço.com.br. E hoje nós vamos resolver aqui um cálculo simples de uma viga, tá, biarticulada. Só para você se situar aí, lancei essa pergunta lá no Facebook. Você saberia dizer qual a flecha máxima dessa barra? E aqui está aqui o perfil, né? Uma barra biarticulada com um vão aqui de 5 metros, ou seja, 500 centímetros, com uma carga pontual de 3 toneladas aplicada bem no centro aqui dessa barra, ok? Esse perfil é um W310 por 21 e o aço é o ASTM a 572 graus 50, é um perfil de aba larga. Aqui eu coloquei os dados, né? O momento de inércia do perfil 3.776 cm² e o módulo de elasticidade de 20.500 kN por centímetro quadrado. O objetivo era que as pessoas se interessassem pelo assunto e tentassem resolver. Então vamos lá, vamos dar a resolução aqui para vocês aqui desse exercício, tá? Vamos fazer em duas partes. A primeira parte relativa à flecha e depois a gente verifica o perfil inteiro para a gente poder já resolver de uma vez esse problema aqui da viga, tá bom? Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, tem umas fórmulas, tá? Algumas fórmulas para cálculo de momento fletor e flechas em vigas. Na verdade, isso pode ser feito de uma forma analítica, mas assim, para algumas ocasiões já mais corriqueiras, você vai ter essas formas padrão. Então você já pode utilizar essas formas que são padrão, já essas formas mais comuns, para poder fazer seus cálculos sem ficar quebrando a cabeça, ok? E no caso aqui, nós temos duas situações ocorrendo aqui. A primeira situação, ela já está bem clara, ela é explícita. Existe uma barra biarticulada e ela está com uma carga pontual. Só que tem uma coisa aqui que está oculta, que você tem que prestar atenção, senão você acaba errando, tá? Essa barra também tem peso próprio, e o peso próprio dela também gera flecha na viga. Ou seja, você tem que também considerar o peso próprio da peça. E aí, como é que eu descubro o peso próprio de uma barra de perfil de aço? Normalmente, nesse caso aqui, o nome dela já diz. É uma W310, ou seja, ela tem 310 mm de altura. Não exatamente 310 em todos os casos, mas aproximadamente 310 mm de altura por 21 kg por metro linear. Então, cada metro dessa barra pesa 21 kg, 21 kg. Então, eu preciso jogar isso na minha conta de forma distribuída. Não posso esquecer disso. Talvez seja aí que bastante gente tenha errado. Não todo mundo errou, mas algumas pessoas podem ter errado nesse quesito aí, ok? Então, como é que eu faço isso? Eu vou ter que fazer uma superposição de efeitos. Nesse caso aqui específico, a carga pontual está no meio, ela não está deslocada para os lados. Então eu posso muito bem somar essa carga aqui. Vou pegar aqui um lapisinho aqui para a gente desenhar aqui. Eu vou pegar esse caso de carga pontual de barra biarticulada e somar com esse caso aqui de barra articulada também com carga distribuída. Por que eu posso somar algebricamente aqui os resultados, somar numericamente os resultados? Porque eu sei que a flecha máxima vai dar no mesmo ponto para os dois. Então uma soma algébrica mesmo, uma soma numérica mesmo. Vou pegar o resultado das duas e vou somar. Se fosse, por exemplo, esse caso aqui, que a flecha máxima se dá num ponto fora do centro, eu não poderia fazer essa soma. Aí teria que ser uma soma de equações, ok? Então não vem ao caso. Como é um caso simples, dá pra gente resolver por soma algébrica mesmo. Então eu vou pegar essa equação e vou jogar na minha resolução aqui. Aqui tem mais algumas, tá? Essa apresentação tá no site aqui para download, para você fazer o download e depois acompanhar aqui com o vídeo essa resolução aqui, tá? Tem mais umas outras situações aqui para você consultar se você quiser. E aí vamos para a resolução em si. Resolução muito simples. Eu tenho esse caso aqui, eu vou aplicar essa fórmula aqui. É o PL ao cubo sobre 48 vezes o módulo de elasticidade sobre a inércia do perfil, porque ele está fletido em relação ao eixo de maior inércia, é aquela inércia que eu dei lá no começo. Então, muito simples. Aquelas 3 toneladas eu transformei em 30 kN, para ficar fácil a conta aqui, tá? Para não ter que ficar convertendo depois. 3 toneladas, 30 kN. Aqui o vão, 500 centímetros ao cubo, porque eu coloquei em centímetro também para as unidades, para o resultado já sair da forma correta aqui, sem ter que ficar precisando fazer conversão depois.
48 vezes o modo de elasticidade está em kN por centímetro quadrado e o momento de inércia em relação ao eixo X do perfil, que é 3.776 kN vezes centímetro, ok? Perdão, 3.776 centímetro a quarta, é a unidade do momento de inércia. Fazendo essa conta aqui, ele chega em 1,09 centímetros. Só que muita gente pode ter parado aí, mas não. Existe uma participação do peso próprio do perfil, então eu tenho que jogar aqui nessa conta da carga distribuída o próprio peso do perfil. Detalhe, tá? Lembra que para você ter as unidades certinho no final aqui, você tem que transformar tudo em unidade para centímetro. Esse é o método que eu utilizo para fazer isso de uma forma mais prática. Então o que eu faço? Essa carga distribuída, que é de 21 kgfm por metro, em kN, ela seria 0,21 kN. 0,21 kN por metro, tá? Fazendo uma aproximação aqui, mais ou menos 10 newtons cada quilo, tá? Uma aproximação mais grosseira aqui. Só que eu não posso jogar para essa fórmula aqui, kN por metro, senão não vai dar certo as unidades, porque aqui, ó, o L está em centímetro, a inércia está em centímetro a quarto, o E está em kN por centímetro. Então transforma isso aqui em 0,0021, divido por 100 isso aqui, para transformar em kN centímetro, tá? Por isso que você vai ver eu jogar aqui nessa fórmula aqui o 0,0021, tá? Por isso que isso aqui para ele entrar em kN centímetro, para a gente poder ter a unidade correta aqui. Beleza, você fez esse passo a passo, 5 vezes 0,021 vezes 500 a quarto dividido por 384, tal. Chegou na flecha aqui pelo peso próprio de 0,02 centímetros. Então veja bem, aqui é 1 centímetro, aqui é 2,2 milímetros. No final das contas, a barra está sujeita a essa flecha, mais essa flecha aqui. 0,022 mais 1,09, 1,11 centímetros. Então essa seria a alternativa mais correta para se marcar lá no testezinho do Facebook que eu passei lá pro pessoal. Beleza? Para quem queria ver só a flecha, tá aqui. Mas agora, se você quiser verificar se essa barra pode ou não ser aprovada nessa condição aí, vamos falar assim, se ela resiste ao esforço que está sendo aplicado, vamos descobrir se ela resiste ou não? Então beleza, vamos lá, continua aqui comigo que a gente já vai fazer essa verificação. Primeira coisa, eu tenho que lembrar do seguinte: para a verificação de flecha eu não aplico coeficiente de majoração nenhum nas cargas, de acordo com a NBR 8800 de 2008. Mas para a verificação de estados limites últimos, ou seja, de resistência das peças, eu tenho que aplicar majoração nas cargas, que isso vai acabar se tornando meu coeficiente de segurança, vamos falar assim, entre aspas, tá? É um coeficiente de majoração, eu tenho que fazer uma ponderação das cargas, eu tenho que aumentar minhas cargas para poder fazer a conta. Eu não posso considerar a carga do jeito que ela é, preciso ter uma folga. Essa folga é feita no coeficiente de majoração. Como nesse caso aqui eu vou ter 3 tipos de carga, eu dividi aqui no enunciado aqui para a gente poder trabalhar direitinho. Eu dividi aqui em carga permanente e sobrecarga de uso e ocupação. Vamos supor que aquelas 3 toneladas sejam um pilar que esteja descarregando uma viga de transição, por exemplo. E o que acontece? Essa viga de transição, ela está recebendo 3 toneladas do pilar, mas vamos falar assim, eu coloquei aqui nesse enunciado que 1,2 toneladas é referente ao peso próprio, ou seja, referente a toda a carga permanente que exista na parte superior do pilar, ou o peso do próprio pilar, mais 1,8 toneladas de sobrecarga de uso e ocupação. Por exemplo, a sobrecarga de pessoas e utilização de móveis, a utilização do espaço em si. Então eu tenho que fazer essa distinção para poder fazer essa conta aqui. E aí eu aplico os respectivos coeficientes de ponderação. Para peso próprio de estruturas, em geral, tá, vamos fazer não é exatamente isso aqui, para cada tipo de material tem o seu, mas a norma me permite utilizar esse 1.4 aqui, em geral, para cargas permanentes. Então eu utilizo ele e multiplico aqui o 12 aqui na minha conta, tá, ó. A conta é PL sobre 4, que é o momento máximo nessa situação aqui. E só que esse P eu tô dividindo ele em 2. Eu estou dividindo 1,4 vezes 1 tonelada e 200 das cargas permanentes, mais 1,5, que é o coeficiente de ponderação para cargas relativas a sobrecargas, vezes 18 kN. Isso aqui está transformado em kN, tá? Que é referente a 1,8 toneladas da sobrecarga de uso e ocupação.
Isso tudo vezes o L dividido por 4 me deu um momento fletor de 5.475 kN/cm. Eu vou manter kN/cm para ficar fácil de eu procurar nas tabelas depois. Você vai ver que vai ser muito fácil. E a mesma coisa, o momento fletor gerado pelo peso próprio da viga também existe e precisa ser considerado. Então eu vou fazer a mesma conta, tá? Aqui mantém aquela condição de transformar em kN/cm e a fórmula do momento fletor em uma barra com carga distribuída biarticulada, que é L ao quadrado sobre 8. Faço essa conta aqui e esse 1,25. 1,25 eu poderia usar 1,4 se eu quisesse, mas a norma me permite utilizar 1,25 para peso próprio de estruturas metálicas. Então, como é peso próprio de uma viga metálica, o peso próprio dela, eu utilizo 1,25 aqui, ok? Então ele me deu 82,03 kN/cm. Somando os dois, de novo, eu vou ter o momento máximo na mesma posição, por isso que eu posso fazer essa soma algébrica. Se essa carga estivesse deslocada, eu já não poderia fazer isso. Então toma cuidado com isso, tá? É importante. Ela está centralizada e aqui também está centralizado. Quando eu sei que o ponto de máximo ele é igual nas duas situações, aí eu posso fazer a soma. Bom, vamos lá. Deu 5.557,03 kN/cm. Vamos verificar se a peça passa ou não, tá? Então vamos lá, eu tenho que fazer 3 verificações para uma barra submetida à flexão simples. Quando ela não tem compressão, não tem tração. São 3 verificações. A primeira verificação, um lembrete aqui, tá? Isso aqui é o texto da norma, tá? Quais são as 3 verificações que eu tenho que fazer para seções IH com 2 eixos de simetria? É o nosso caso. Ela tem um eixo de simetria em relação ao eixo X, ela tem um eixo de simetria em relação ao eixo Y. Ela é espelhada em 2 sentidos. E ela é uma seção tipo I e H, com 2 eixos de simetria. Eu tenho que fazer 3 estados limites aplicáveis, 3 verificações. FLT, já vou explicar o que é. FLM e FLA, ok? Essas 3 verificações flambagem lateral com torção, flambagem local da alma e flambagem local da mesa e flambagem local da alma, tá? Essa verificação, simplesmente cada verificação que eu fizer, eu vou ter que fazer a seguinte conta. Eu vou calcular um lambda, comparar com um lambda P. Se for menor que o lambda P, eu vou partir para a equação A, que é a equação mais facinho de todas. Simplesmente multiplicar o Z da peça pelo FY. Se por acaso ele cair, o lambda que eu calcular, cair entre o lambda P e o lambda R, aí ele não é uma viga compacta, ele é uma viga semicompacta naquele estado limite. Ele vai cair na equação B. A equação B é essa aqui, tá vendo? Isso aqui é para FLT, no caso tem para FLM e FLA aqui. E se por acaso ele cair fora do lambda R, ou seja, cair aqui além desse limite aqui, aí eu vou ter que partir para a equação C. A equação C envolve eu calcular o MCR da peça, tá? Esse MCR aqui, ó, ele tá nessa coluna e dividir por 1,1 no caso. E aqui a equação B envolve calcular o MR da peça. Vamos lá que a gente já vai entender certinho o que é cada estado limite. Flambagem lateral com torção, flambagem local da alma e flambagem local da mesa. Detalhe, se por acaso o seu FLA cair, o seu lambda que você calcular do FLA for maior do que esse lambda R aqui, ele não se aplica exatamente como as outras peças. O FLA é a flambagem local da alma, ele vai para o anexo H da norma. O anexo H da norma tem uma tratativa toda própria para flambagem local da alma. Felizmente, raramente a gente chega a calcular a flambagem local da alma, por conta das peças que a gente calcula na maior parte do tempo. Não são peças muito finas e grandes, né? Elas são peças que têm um tamanho de alma padrão aí, bom, né? Não se exige muito esse tipo de cálculo, mas o anexo H trata certinho. Então vamos lá. Aqui tem uma tabela de perfis, tá? Então eu tenho aqui algumas informações que eu vou recorrer com frequência para a gente fazer a verificação. Primeira coisa que eu vou verificar, flambagem local da mesa. Precisa ser flambagem local da mesa? Não, eu escolhi flambagem local da mesa. O que eu estou evitando acontecer na mesa? Por conta de um momento fletor que está acontecendo, parte da peça está comprimida, parte da peça está tracionada. No nosso caso lá da viga biarticulada, a parte de cima da peça, ou seja, da linha neutra dela para cima, está comprimida. E da parte de baixo dela está tracionada. Na parte tracionada, o que acontece é o alongamento da peça, por isso que há a flecha. Mas na parte comprimida, há compressão. E compressão, existe a tendência da flambagem local, ou seja, quando você pega uma régua, por exemplo, como essa aqui, e faz uma compressão nela, ela tende a escapar nesses eixos aqui, tá vendo? Esse eixo de flambagem.
Com as peças também acontece a mesma coisa. A mesa dela tende a criar esse problema aqui, tá vendo? Esse estado limite. E eu não quero que quando uma peça tiver submetida àquela carga, que aconteça isso com ela de maneira nenhuma. Então eu tenho que garantir isso. Como que eu vou garantir? Pelo cálculo. Como que o cálculo me pede? Primeiro eu calculo o lambda. O lambda é o B sobre 2TF. O que é o B sobre 2TF? Aqui na tabela tem, ó. Numa peça você tem aqui, ó, o B é o BF aqui, tá? É o B da peça. É o B da peça. E o TF é a espessura da peça. O B sobre 2TF é isso aqui, ó. É metade da mesa aqui de cima, dividido pela espessura. B sobre 2, que é metade da mesa, dividido pela espessura da mesa. Esse número já tem na tabela, já está aqui, ó. Você não precisa ficar se preocupando em procurar lá o B, F, o TF, ele já está aqui. Para nós ele vale 8,86 nessa tabela de bitolas da Gerdau. Não, eu não ganho nada a fazer propaganda deles, tá? É porque a tabela é boa mesmo. Então, aqui, ó, esse número 8,81 é o que esse tal do B sobre TF, é o lambda. Eu vou comparar com esse valor aqui que está lá na norma, ó. Lá no texto da norma tem esse valor. Eu vou comparar com o primeiro com o lambda P. Para FLM, flambagem local da mesa, esse valor é 0,38 raiz de E sobre FY, certo? Então, beleza. Eu vou pegar esse valor e vou calcular. Vou verificar se esse número é menor do que esse. Então, eu peguei e calculei o lambda P, 0,38 raiz de 20.500 sobre 34,5. 34,5 é o limite de escoamento do aço ASTM A572 graus 50, 34,5 kN por centímetro quadrado. Eu pego esse valor e me dá 9,26, ou seja, o lambda P é maior do que o lambda que eu calculei, ou seja, a minha peça é compacta. Eu não preciso, eu vou direto para a equação A, não preciso partir para a equação B nem C. Então é a equação mais fácil que tem. Beleza, o que é a equação A? É o momento plástico dividido pelo coeficiente de segurança, no caso 1,1, para peças que estão submetidas ao escoamento. O que é o momento plástico? Ele é o Z da peça, que é o módulo de resistência plástico da peça, vezes o FY, que é o 34,5, que é o limite de escoamento, dividido por 1,1. Esse Z eu encontro na tabela aqui também, ó. Então eu venho aqui na tabela ZX. Por que ZX? Porque eu estou flexionando em relação ao eixo X. Estou flexionando em torno do eixo X. Aqui está o 291,9, que é o meu ZX. Jogo ele na conta aqui. 291,9 vezes 34,5 dividido por 1,1. Deu 9.155,05 kN/cm, maior do que isso aqui, ou seja, minha peça resiste 9.155, estou solicitando 5.557. Por enquanto, ok. Por que por enquanto? Porque não terminou o cálculo ainda. Eu sei que a mesa suporta, e isso aqui não vai acontecer na peça antes dela ir à ruína totalmente. Quando a peça toda for à ruína totalmente, aí sim, isso aqui acontece na mesa, acontece uma série de outras coisas. Mas não acontece isso antes de qualquer outra coisa, entendeu? Então é isso que significa esse momento plástico. Por enquanto, ok. Vamos verificar nossa alma agora. Flambagem local da alma. Eu não quero que ocorra isso na alma, ó. Tá vendo, ó? Por conta de flexões, a alma também pode haver deformações. Mesma coisa. Calculo o H sobre TW. Aqui tá errado, aqui é H sobre TW. Você já vai baixar a apresentação correta aqui. O H sobre TW para nós aqui é a altura dessa alma. É a altura da alma dividido pelo TW, que é a espessura da alma. Aqui também tem, ó, na tabela 53,25. Tá com dúvida de como é que você calcula? Você vai pegar a altura da alma, aqui, ó, sem os raios de curvatura, essa altura aqui, e dividir pela espessura da alma. E você vai encontrar esse valor aqui. Aqui a tabela já dá mastigado pra gente, não precisa ficar também fazendo conta à toa, né? Então vamos pegar aqui da tabela e vamos jogar na informação aqui. Peguei lá, joguei aqui no H sobre TW, ó, deu 53,25. Eu vou comparar com isso que está lá naquele texto da norma. No meu caso, o lambda P para FLA, 3,76 raiz de E sobre FY. 3,76 raiz de 20.500 sobre 34,5 dá 91,65. Ô, estamos indo bem. De novo, o lambda P deu maior do que o meu lambda. Ou seja, minha peça é compacta ao estado limite FLA, flambagem local da alma. Ou seja, não há a possibilidade de ocorrer esse efeito antes da peça toda ir à ruína. Então, isso aqui não é o nosso gargalo, ok? Mesma coisa, equação A vai ser a mesma equação da outra, ou seja, a resistência da peça relativamente ao estado limite de flambagem local da alma é a mesma resistência da flambagem local da mesa, que é quando? Quando a peça inteira
vai arruinar. Aí vai mesa e alma e vai tudo. Tá? Aí ela vai entrar em colapso, ok? Beleza. Depois dessa verificação, a gente tem que fazer a terceira verificação, que é a flambagem lateral contorção. O que é a flambagem lateral contorção? Quando a peça está submetida à flexão, ela está submetida em uma parte dela a compressão e na outra parte tração. A parte comprimida, a parte tracionada, ela só estica, perdão. Ela estica e tende a manter a mesma linha. Agora, a parte comprimida, ela tende a escapar para o lado. Se a parte tracionada tende a ficar reta e a outra parte comprimida, ela tende a escapar, acontece que a viga acaba torcendo assim. E isso aqui, a gente não quer que aconteça isso. No caso aqui, eu vou calcular ela totalmente livre, ou seja, sem nenhuma outra peça travando ela lateralmente, tá? A gente vai calcular ela aqui e vamos ver o que acontece com a peça. Eu poderia colocar, por exemplo, uma outra viga travando ela no meio, eu teria um ponto de travamento, aí eu vou calcular o meu lambda de maneira diferente. Como é que eu calculo o lambda da peça primeiro? É a mesma coisa, eu calculo o lambda, comparo com o lambda P, depois calculo se por acaso precisar, calculo o lambda R. Nesse caso aqui, o lambda da peça, ele é o LB. O que é o LB? A distância entre travamentos que impedem que a alma... a alma não, o perfil como um todo torça, de preferência na parte comprimida. Esse travamento de preferência que seja feito na parte comprimida da peça, na parte superior no nosso caso aqui. Então vamos supor, se eu tivesse aqui uma viga a cada 2 metros, esse LB meu seria 200. Como eu não tenho distância de travamento, o comprimento de flambagem dele é os próprios 5 metros, tá? Se eu tivesse uma viga aqui a cada 1 metro, travando a cabeça da viga para evitar que ela fizesse esse movimento aqui, então eu teria, por exemplo, se tivesse a cada 1 metro, eu teria que colocar 100 ali, no caso eu vou colocar 500. Vou pegar esse LB e vou dividir pelo raio de giração em relação ao eixo Y da peça. Quando eu dividir isso, vai me dar um número e eu tenho que comparar com 1,76 raiz de E sobre FY. Esse número é 42,90. Nesse caso, a nossa viga não é compacta em relação ao FLT. Então, com certeza, não vai ser a mesma resistência do FLA e do FLT. Eu já sei que o meu gargalo, a partir daqui, vai ser a flambagem lateral contorção. Então, isso vai reduzir a resistência do meu perfil. Resta saber se ele vai sair dos 9.000 e pouco e vai chegar nos 5.557. Se ele permanecer superior ainda, eu aprovo a peça e aqui ela estaria aprovada nessa verificação. Porém, eu vou ter que verificar isso aqui. Se ela ficar inferior, eu vou ter que tomar uma decisão. A gente vai descobrir que decisões a gente poderia tomar. Ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho que calcular o lambda R. Ok? Então, vamos lá, vamos em frente. Para calcular o lambda R, eu tenho que recorrer à nota 1 da tabela. Então, é uma continha um pouco chata, tá? Então, o lambda R se calcula dessa forma. Eu tenho que inserir aqui essas informações. 1,38, o momento de inércia, tudo isso tem na tabela, tá? Momento de inércia em Y. Esse J aqui, ele é a inércia à torção do perfil. Então, lá na nossa tabela, ele é o nosso IT. Tá? Esse beta 1 eu vou calcular aqui. Esse J já falei. O RY é o raio de giração em Y da peça. E o CW é a constante de empilhamento. E o beta 1 está aqui de novo. E o momento de inércia em Y. Aqui eu vou ter que inserir essa informação. Beta 1. Beta 1 está aqui, ó. O beta 1, ele é o FY menos essa tensão residual. Essa tensão residual, ele é 0,3 do FY para nós, vezes o W, que é o momento resistente elástico da peça, que também tem na tabela, vezes dividido pelo E, dividido pela inércia à torção. Então vamos lá. Calculando aqui o beta 1, ó, o FY menos 0,3 do FY, poderia fazer também 0,7 do FY, tudo aqui, para não fazer essa conta toda, vezes 249,2. 249,2 é o WX da peça. Ele está um pouco antes lá. Se você pegar o ZX e dividir por 1,25, você vai encontrar esse WX. Para esse caso de perfil I. Agora, se você for procurar na tabela, tem o cantinho lá dele, que é o WX. Ele está logo do lado do IX, que é a inércia em X. Dividido pelo E, multiplicado pela... dividido também, né, no caso, pela inércia à torção. Inércia à torção é o IT da tabela, IT. Ele está logo perto ali, depois das propriedades em Y. Esse número vai dar sempre um número em torno de 0,02, 0,06, 0,09, vai dar sempre alguma coisa em porcentagem aí, 0,08, 0,07, no caso aqui deu 0,089. Esse número eu lanço nessa fórmula aqui, tá vendo, ó? Procuro todas as informações na tabela, depois você pode checar uma por uma. Cheguei que o meu lambda R é 125,90, ou seja, o meu lambda que eu calculei aqui atrás, ele era 263,15.
bem maior que 42.9, e ele ainda é maior do que o 125.9. O que vai acontecer? Eu vou ter que calcular pela terceira equação, que é calcular o MCR e dividir pelo 1,1. O MCR também está aqui, a fórmula dele. Chato, tá? Mas está aqui a fórmula dele. Em geral, a gente aplica o quê? Esse CB é um coeficiente de distribuição dos momentos. Você precisaria saber, conhecer a distribuição dos momentos. Aqui a gente até conhece, mas vamos para a prática do que a gente faz na prática mesmo. Joga 1 nele, que é o coeficiente pior possível, tá? Então, no caso, é 1 para o CB. Aqui, π², EY, LB, você já sabe o que é. O CW, constante de penamento, a gente colocou aqui também o CW, tá vendo? Constante de penamento tem lá na tabela. E Y é só fazer a conta. Aqui é uma álgebra, parece complicado, mas é simplesmente colocar na fórmula e aplicar. Aqui está o MCR, tá vendo? Ó, aqui é o meu, aqui você pode confirmar com os dados da tabela para você saber exatamente o que eu joguei aqui. Deu 1.853 kN/cm. Eu vou para a equação C, vou pegar esse valor. Ó, veja bem, eu estava com 9.900 e pouco, que a gente viu agora no FLA, FLM. A minha solicitação é de 5.557 e o meu FLT deu que ele resiste 1.853 kN/cm antes de começar a torcer lateralmente, ou seja, o meu gargalo tá aí, é aí que está o meu gargalo. Ou seja, a minha peça não poderia ser aprovada já nessas condições de maneira nenhuma, mas de qualquer forma eu vou fazer a equação C. Jogo na equação C, é só dividir o MCR por 1,1, deu 1.853, dividir, bom, deu 1.684,54, bem menor do que 5.557, que é o que eu preciso, no mínimo. Essa viga não está aprovada, não pode ser aprovada nessas condições. Tá, e agora? Beleza, e agora? Não está aprovado, vou entregar o projeto? Não, jamais. Você pode ter, você tem duas alternativas básicas, pode ter outras alternativas também, depende da sua criatividade, mas duas alternativas que eu vejo. Tudo começa lá no cálculo do lambda. Se você conseguir fazer o seu lambda passar e virar uma peça compacta, automaticamente você aprova e vai para a equação A, e aí todas as três condições seriam garantidas. Todas as três, FLA, FLM e FLT, seriam garantidas com 9.900 e alguma coisa lá que a gente calculou para o FLA, FLM e o FLM. Então, é só você voltar na fórmula. Eu tenho que o lambda é o LB sobre RY. Vamos pensar na seguinte alternativa. Eu vou procurar uma peça que atenda esse RY, tá? Seria uma alternativa. Gente, isso aqui teria que fazer a conta de novo. A gente já vai fazer uma verificação diferente aqui. Você poderia tentar verificar uma peça que tivesse o RY, um RY adequado. Se você fizer a conta isolando o RY, ele necessitaria 11.65. Mas é exatamente assim que funciona? Não, você vai ver que se você jogar outro perfil na conta de novo, vai mudar todos os parâmetros daquele lambda R para você, e aí você vai chegar em outros números. Então, essa seria uma alternativa mais trabalhosa e provavelmente você teria que aumentar o perfil. Com certeza você teria que aumentar o peso do perfil. Outra alternativa também é você colocar travamentos de uma forma que garanta que o meu LB, que o meu lambda, atinja a esbeltez aqui menor do que o meu lambda P, que é 42,9. Então eu vou pegar isso aqui e dividir, né? Vou isolar o meu LB aqui. Ó, o meu raio de giração da peça em Y está aqui, o meu 42,9 que eu quero está aqui. Eu descobri que eu preciso de um LB de 81,51. Ou seja, se for possível, nem sempre é possível, mas se for possível, eu posso jogar um travamento a cada 81,51 centímetros, tá? A cada 80 centímetros mais ou menos. A cada 80 centímetros eu coloco um travamento lateral e aí a peça estaria assim aprovada, ela volta para a equação A e aí tá com os 9.900 e pouquinho, ela vai até com certa folga, ok? Então, eu tenho aqui essa planilha, que é onde eu faço as minhas verificações quando eu preciso fazer cálculos manuais. Aí, para não ficar fazendo muitas verificações, eu utilizo ela. Como é que ela funciona? Aqui nessa coluna aqui você introduz as informações. No caso aqui, ó, a peça tem um comprimento destravado em X de 5.000, comprimento destravado em Y de 5.000, tudo em milímetro. Não tem compressão, não tem cortante em X. Ela até tem cortante em Y, mas não me interessa calcular isso agora. Tem um momento fletor em X de 5.557,03, que é a minha solicitante que eu calculei. Esses Ks aqui, para esse cálculo não vai fazer diferença nenhuma, só para compressão. Esse D também é só para o cisalhamento. E aqui é o meu LB, que é o que ele calcula a flambagem lateral com torção, tá?
No caso, eu poderia, para garantir 100% e não fazer mais conta nenhuma, garantir com aquele travamento em 80 centímetros, eu garantiria que a peça é compacta. Mas uma peça semi-compacta também pode ser aprovada, tá? Não significa que eu vou aprovar só peça compacta. Eu posso selecionar uma peça semi-compacta, mas me geraria um trabalho muito grande. O que eu faço então? Eu utilizo essa planilha aqui. Coloquei essas informações, seleciono o perfil W310x21 aqui, W310x21, ele me diz que a peça foi reprovada. Onde que ela foi reprovada? Foi reprovada aqui na verificação à flexão. Ele me diz que ela suporta 1685 e na verdade ela suporta aqui, e na verdade ela está solicitada a 5.557. É a conta que a gente fez, a gente chegou em 1684,84. Ela faz todas aquelas verificações que a gente fez na mão, ela faz automaticamente, tá? Então, ó, quais são os recursos que eu posso usar com ela? Primeiro, tudo bem, não está aprovada. Eu posso clicar aqui e pedir para ela calcular para mim. Lista os perfis que atendem. Ela vai rodar uma macro e vai me dizer, ó, o perfil, a partir do perfil 150 por 29.8 relativamente à resistência, o perfil já está aprovado. Porém, esses outros perfis aqui também, eu teria que verificar a flecha dele, tá? Então, antes de mais nada, pode até ser que ele suporte, mas eu teria que verificar a flecha dele. E aí eu venho aqui, ó, e volto no meu perfil W310x21 e vou para a segunda hipótese, ou seja, na primeira hipótese eu poderia selecionar aqui, por exemplo, ó, da série 310, se fosse necessário selecionar um 310, poderia selecionar um 310 por 38.7. Seria o perfil da série 310 mais próximo que seria aprovado nessas condições, ele estaria aprovado com 51.8. Ou então eu poderia fazer diferente, poderia vir aqui no 310x21 mesmo, que não está aprovado, que eu já sei, vim aqui no LB, clicar lá no meu Excel em dados, em teste de hipóteses e atingir meta, tá? Eu vou definir a célula. Qual célula que eu quero definir? Eu vou definir a célula tal, que é essa aqui, para o valor 1, alternando a célula do meu comprimento de flambagem lateral com torção. Quando eu clicar aqui, ele vai rodar o programa de uma forma a dizer assim para mim, ó, calculista, se você travar com 2.343, 2.000 milímetros, se você travar a cada 2.343 milímetros, eu chego no limite dessa peça aqui, tá? Aquela consideração que a gente fez de 81 centímetros é para você considerar ela compacta e ter certeza absoluta que ela passa. Mas veja, a resistência dela vai para os 5.557 com 2.300 e pouco. Lá, com 80 centímetros, ela vai com uma resistência de 9.900 e pouquinho kN/cm. Poderia até ser carregada um pouco mais. E é assim que funciona essa planilha para verificar a flexão, tá? Tem um download aí para você ver aí no link aí também. Fique à vontade, na verdade o download está no site. Se você está vendo isso aqui no YouTube, você entre lá no site, faça o download, tem o link certinho, tem o caminho. E lá tem essa apresentação também, essa apostila para você baixar, ok? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê aí numa outra oportunidade. Muito obrigado por acompanhar e mande dúvidas aí pelos comentários e dá uma olhada aí também nos comentários do site, pode ser que sua dúvida esteja aí também, tá bom? Muito obrigado, grande abraço, a gente se vê.